Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Coração Sem Fronteiras, o podcast que tem transformado vidas e ainda irá transformar muitas vidas. Começou pela minha, através do Instituto Sandra Lima, e hoje nós estamos aqui porque a sua vida também pode ser transformada. O episódio de hoje está sensacional e bem profundo. E é claro que é somente para aqueles que realmente estão dispostos a viver o processo em sua verdade, em sua integridade. Então, nós te convidamos hoje para esse episódio Profissionais da Saúde Prósperos. E para a gente começar esse episódio, eu vou fazer uma pergunta para vocês. E assim que eu fizer essa pergunta para vocês, eu quero que vocês pausem esse vídeo e eu quero que vocês respondam essa pergunta antes de continuar assistindo esse podcast, essa gravação. Porque em 2024 eu fiz uma mentoria, entrei numa mentoria do Instituto Sandra Lima, Líderes Prósperos, e eu tinha uma visão totalmente diferente do que era a prosperidade. Então, eu quero que vocês pausem, porque a pergunta é: o que é prosperidade e o que é prosperidade para vocês? E hoje, apesar de ser um episódio voltado para profissionais da área da saúde, eu quero expandir não somente para profissionais da área da saúde, mas para todos os profissionais que assistirem esse vídeo hoje, e não somente para a área profissional. Eu quero que vocês façam essa pergunta para vocês mesmos e respondam para todas as áreas de vocês, para o profissional, para o financeiro, para o relacionamento amoroso de vocês, em relação aos filhos de vocês, em relação à espiritualidade. O que é prosperidade para vocês? Como vocês se sentem prósperos? E isso é muito individual de cada um. Não existe comparação, não existe alguém que diga que prosperidade é isso ou é aquilo, porque é o único de cada ser humano. O que é prosperidade para mim, talvez não seja prosperidade para vocês. Então, um exemplo, eu me sinto muito próspera estando aqui, contando parte do meu processo, porque o que eu conto aqui é muito pouco. Eu diria que todos esses podcasts, tudo que eu posto, é 1% do que eu vivo do meu processo. Esses quase 3 anos que eu estou vivendo, é 1% do meu processo. Então, mas eu me sinto muito próspera em poder compartilhar um pouquinho com vocês, em poder levar, às vezes, um conforto, sabendo que o que vocês passam na vida de vocês também não é diferente do que eu passo também, que todo mundo tem o seu processo, de que eu também choro, de que eu também, às vezes, tenho medo, de que eu também sinto vergonha, de que eu também, às vezes, travo em alguns momentos da minha vida, mas que todos estamos juntos e que eu me sinto muito próspera em poder contribuir um pouquinho com a vida de vocês. Então, pausem aí esse vídeo e se vocês talvez confundam prosperidade apenas com riqueza financeira, assim como eu fui um dia, eu quero que vocês realmente vão buscar o significado real de prosperidade e respondam essas perguntas antes de continuar esse vídeo. Porque o que a gente vai falar aqui, a gente precisa que vocês entendam primeiro o significado de prosperidade. E aí, quando vocês entenderem, e talvez vocês não enxerguem isso na vida de vocês e não sintam. E aí sim é onde a gente começa esse podcast hoje, porque é onde existe um processo, porque é onde eu não me sentia
próspera, é onde eu não enxergava a prosperidade, e é aí onde eu e a Sandra, que vamos começar hoje esse podcast, falando que existe um processo e que esse processo ele é sistêmico, então muitas vezes a gente não se sente próspero no nosso profissional, mas existe muitas coisas por trás, então talvez essa prosperidade, mesmo que você entenda, mas não sinta, existe um processo por trás para que você sinta essa prosperidade. Então vamos começar aí, Sandra, falando como que funciona esse processo? Meu Deus do céu! Bendito seja todas as coisas e esse processo da Gabriela. Gente, a prof aqui, né, porque ela falou que eu sou professora, inclusive, ela fez uma homenagem Dia dos Professores para mim. Ouvi a Gabriela começando esse podcast e tudo. Meu Deus, depois você se escuta, se veja, tá lindo. E, gente, muito prazer. Para você que tá ouvindo esse podcast, talvez você vai entrar aí no YouTube do nada e esse podcast vai cair aí para você. Pode ser que você não me conheça, pode ser que você não conheça a Gabriela, que você nunca tenha me visto na vida. Muito prazer, eu sou Sandra Lima. Dentro de uma trajetória profissional, entre elas também sou enfermeira, especialista em cardiologia hemodinâmica. E embora a Gabi tenha falado que esse podcast tem o tema Profissionais da área da saúde prósperos, eu quero falar que nós estamos no mês de maio, então hoje, anota aí, hoje é 15 de maio de 2026. E este podcast, inclusive, está sendo no mês de maio, porque o mês de maio, 12 de maio, mês de maio, comemora aí o Dia da Enfermagem. Alguns falam que é Dia do Enfermeiro. E aí, dentro do nosso coração, nasceu o desejo de falar desse tema tão lindo, tão especial, no mês de maio, que é o mês que nós comemoramos aí o mês, o dia da enfermagem. Mas, assim como a Gabriela falou, esse podcast não estende apenas para a área da saúde. Quer dizer, ele não é só para profissionais da área da saúde. E aqui, gente, leiam. Profissionais da área da saúde. Terapeuta, enfermeira, auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, profissional da limpeza, gestor da área da saúde, seja hospital, clínica, seja a área que você trabalhar. São médicos, fisioterapeuta, psicólogo, biomédico. Meu Deus, a área da saúde é gigante. Então, esse podcast serve para todos da área da saúde, que eu não vou ficar listando aqui, fonoaudiólogos, são muitos, mas também para qualquer outro profissional. Porque, inclusive, a Gabi comentou aqui da mentoria que ela fez, o Instituto Sandra Lima, é um instituto que nasceu do meu coração após começar a desenvolver pessoas. E embora a Gabi citou a mentoria que ela entrou em 2023, a Gabi já tinha participado da mentoria Viver Sistêmico em 2023, começou, finalizou em abril de 2024, e aí em 2024 ainda eu lancei a mentoria Líderes Prósperos, e ali nós falamos muito mais profundo sobre a carreira, sobre a profissão e sobre esse estado de prosperidade. Então, tudo que a gente ensina, tudo que eu ensino a partir de um processo que eu vivi e que eu vivo e que eu continuo ensinando. E a partir disso, na mentoria, eu comecei a ensinar e a primeira pergunta era essa: o que é prosperidade? Gente, prosperidade é um estado de se sentir próspero. Então, essa pergunta que a Gabi pediu para você fazer, faça. O que é prosperidade? Quando você acorda para fazer o que você faz, você acorda com prazer, com alegria, já pensando na carreira? Quando você olha para o seu relacionamento, qual é o sentimento que você tem no seu relacionamento, com seus filhos, com a sua família de origem, com o seu trabalho, com o seu dinheiro?
Então é muito pertinente, muito, essas perguntas, se vocês responderem, vocês vão, né, começarem aí, mexer aqui dentro. E aí hoje, Gabi, aconteceu algo bem especial. Eu entrei no elevador e eu estava indo para o 4º andar. E aí a assessorista falou assim para mim: "Mas eu estou descendo". Aí eu entendi ela falando: "Vou para o 2º". Eu falei: "Ah, vamos ver o que o 2º andar quer me mostrar". E você sabe que tudo eu analiso. Quando eu me dei conta, sabe onde eu estava? No -5. Falei: "Gente, eu fui profundo mesmo". E aí aqui, gente, quando ela começou a falar que esse podcast é para quem quer viver o processo, se entregar para o processo, estar disposto e disponível a viver o processo, com a intensidade, embora ele pode ser leve, quero te dizer que ele é bem profundo. E hoje eu falei, gente, eu tô no -5, aquilo veio como se fosse um som suave dizendo: "Você já foi bem profundo no seu processo". E aí ela foi falando e tudo eu analiso mesmo. Então, eu tô muito feliz, porque desde que esse tema nasceu no meu coração, nasceu junto muita coisa. Então, eu criei aí um checklist de profissional próspero dentro da instituição, que eu hoje trabalho como enfermeira, inclusive, eu estou aplicando esse checklist com vários profissionais. Já disponibilizei no grupo do WhatsApp do Instituto Sandra Lima, porque é a partir daquilo que eu vivi, que eu ensino, que eu criei esse checklist hoje de uma forma onde aqueles que ainda não podem pagar para viver um processo, eu falo: "Tá aqui, ó. Se você seguir esses passos, que às vezes a gente pode até conseguir sozinho, você vai viver aí uma carreira", e não só a carreira, gente, porque quando a gente mexe na carreira, mexe em tudo. Quando a gente mexe no relacionamento, mexe em tudo. Quando a gente começa a, de fato, mexer, mexe em tudo. E aí, a gente poderia falar de muitas coisas aqui, mas eu quero esse podcast mesmo focar na carreira, na profissão, porque eu quero usar esse podcast para parabenizar a Gabriela, que está finalizando um ciclo na carreira dela, um ciclo de muitos anos, e agora ela está avançando na carreira. E talvez ela não lembre que durante muitas sessões eu falava: "Qual é a sua intenção?". E às vezes a pessoa não tem uma intenção, então eu já levava o título: "Expansão na carreira e nos negócios". Você lembra desse título? Lembro, lembro. Teve uma sessão, uma imersão que foi expansão na carreira e nos negócios, porque a Gabriela, além de enfermeira, ela também é empreendedora. Eu, além de enfermeira, tenho uma empresa. Então ali tinha um título, um tema, uma intenção. E quando a Gabriela chegou aqui e falou para você: "Em 2024 eu comecei um processo na mentoria Líderes Prósperos". A mentoria Líderes Prósperos, mas ela já tinha começado em agosto de 2023 trabalhar o pai dela dentro dela. E o pai, gente, ele tá muito relacionado com o profissional, muito. E o processo da Gabriela começou olhando internamente para a relação com o pai. Mergulhamos profundamente na relação do viver sistêmico, onde a gente olhou pai, mãe, ancestralidade, tio, primo, amigos, parceiros, profissão, dinheiro, relacionamento. E aí sim chegou o momento de olhar para a liderança. E essa liderança não é externa, não é grupo, ainda não é. Foi olhar para como eu sou a minha própria líder, né? Eu não consigo liderar ninguém e nada se eu não sei liderar a mim mesma. E era esse o convite: liderar a si para que você pudesse liderar grupos.
A partir de tudo isso, tivemos outras mentorias e aí recentemente nós fizemos um atendimento onde nós olhamos para o destrave da liderança e a gente olhou como nós estávamos ali em relação a liderar grupos. Não foi mágica, Gabi, que você foi agora contemplada, ela agora tem um novo cargo e para isso a gente teve que olhar profundamente para muitas coisas. Eu parabenizo a Gabi aqui pelo processo, pela entrega, pela sua disponibilidade, porque eu sei que só faz o processo os fortes. Porque não é fácil, mas agora a gente aprendeu que pode ser leve, embora profundo e intenso. Então, muitos, Gabi, vão talvez a partir de agora, eu até vi a sua foto de despedida e ali olhei e pensei, quantos será que estão pensando e querendo e desejando o que ela está recebendo? Como traduzindo a minha linguagem, quantos ali estavam ao seu lado comemorando uma despedida e almejando receber aquilo que você está recebendo. Mas será que aquelas pessoas estão dispostas a viver o processo que você viveu? Porque outro dia uma pessoa falou, eu queria tanto ter sua vida. Eu falei, cuidado com o que você pede. Você quer mesmo que eu te conte como foi chegar até aqui? Então, às vezes, você está querendo muito viver a vida de alguém, mas você quer viver o processo que aquela pessoa viveu para chegar onde ela chegou? E é aí que tem a chave que vai mudar a sua vida. Eu comecei a observar pessoas e eu queria saber qual era o degrau e o caminho que aquela pessoa percorreu para ela chegar onde ela chegou. E aí eu fui aprender com ela. E foi o que a Gabi também fez. Muitas coisas ela nem sabia que ela precisava desenvolver, mas no meio do processo eu fui mostrando. Então, dentro da mentoria Líderes Prósperos, nós olhamos para nós, a nossa própria liderança, e ali nós restauramos e reintegramos a identidade. Você lembra que você tinha distorção de identidade, Gabi? Sim, muito, muito. Às vezes você não sabe quem você é. Assim como eu já tinha perdido a minha identidade, precisei reencontrar. E eu não estou falando do RG, nem da CNH, eu estou falando daquilo que Deus diz que você é. E eu lembro que eu falava, Gabi, escreve aí quem você é, e ela tinha dificuldade, minha gente. E foi um processo, reintegração, restauração da identidade. Porque só inteira e completa a gente consegue liderar outras pessoas. Ali nós falamos de dons e talentos. Então, eu não vou nem lembrar tudo o que aconteceu naquela mentoria, mas é um mergulho profundo para dentro. E aí dentro, transbordando, a gente consegue levar para fora. Então, Gabi, parabéns. Eu estou muito orgulhosa. Olha só, alguém que um dia chegou e achava que a profissão, a enfermagem não era mais para ela. Você lembra disso? Lembro, nossa. E a Gabi às vezes queria, eu falava, calma, se acalme, vai chegar a hora. Mas é o que eu sempre falo, a gente se acalma no processo, continua orando e fazendo a nossa parte. Sim. Então, aqui, a gente pode pensar aí, Gabi, já falei de dons e talentos, ela foi vendo, e aí, gente, não tem como eu liderar pessoas se eu não souber liderar a mim, mas se eu também não estiver inteira e completa. Foi preciso a Gabi revisitar situações, muitas, para que hoje ela pudesse, aqui, no mês de maio, então olha só, no mês de maio, onde comemora o mês da enfermeira, dos profissionais da saúde, da enfermagem. Foi o mês que ela recebeu um presente, mais um presente dentro da área. Só é possível, gente, a gente avançar quando a gente olha o caminho, o percurso. E foi isso que a Gabi fez. Eu também.
Aqui vos fala alguém que ensina o processo que viveu. Então eu estou muito feliz com esse podcast, parabéns. Que seja mais um ciclo de muita prosperidade. E que você possa, Gabi, levar para o mundo tudo aquilo que você recebeu. Para a sua profissão, para o seu relacionamento e para o mundo. Você está pronta, mais do que pronta. Você é um dos meus melhores projetos de vida. Eu sou muito grata por ter você na minha vida, porque você me desenvolveu como ser humano, como pessoa, como líder, como professora, como educadora. E eu me sinto muito próspera de saber que eu vivo em você. Porque eu tenho certeza que cada vez que você estiver ensinando algo que você aprendeu durante o seu processo comigo, uma parte de mim vive em você e em todas essas pessoas. Então, muito obrigada, porque sim, eu me sinto uma profissional muito próspera, principalmente a partir de você. Eu vou precisar passar a palavra para ela. Ai, só a gente sabe, né, Sam, que foi viver tudo isso. E, e eu quero, claro, dar uma pincelada aqui. Como eu disse, é muito pouco, gente, é muito pouco tempo o que eu falo aqui para vocês. E é muito resumido, até para que vocês entendam, porque quando eu cheguei, e às vezes da forma que eu entendo, eu tento explicar assim de uma maneira que vocês entendam, porque é muito complexo mesmo todo esse processo. Quando eu comecei, eu ficava, nossa, o que que é esse processo? Como que funciona? E tudo mais. E até algumas pessoas me perguntam, agora eu fiz esse Instagram novo, escritora sistêmica, o que que é esse sistêmico? Eh, a gente, assim, como enfermeira, a gente fala sistêmico é, né, pegou todo o corpo, né, tá em toda a parte do corpo. E sistêmico pra gente é tudo, né, uma pessoa como um todo, né, uma pessoa vivendo o seu relacionamento amoroso, uma pessoa vivendo o seu profissional, uma pessoa dentro do seu financeiro, vivendo com seus filhos, vivendo com a sua família de origem, vivendo espiritualidade. Então, é uma pessoa que não se centraliza assim, eu sou um cargo, só sou eu, meu marido e meus filhos. Não, a gente é um todo, a gente vem de uma família, algumas pessoas se casam, outras escolhem não se casar, a gente tem um profissional, a gente tem ou não filhos, são escolhas. Então, nós somos como um todo. Então, essa questão sistêmica é a gente se olhar como um todo. Então, esse processo profissional, como a Sandra disse, e eu acabei falando da questão do Líderes Prósperos, para eu chegar agora nessa questão do cargo, todo esse desenvolvimento profissional, eu precisei olhar para muitas coisas, como a Sandra disse, a questão da identidade, e até como eu falei para vocês, né, que esse podcast seria para falar como é esse processo, porque eu cheguei muito perdida, então eu não sabia o que que era prosperidade, o que que era ser próspero, eu não me sentia assim. Quando eu iniciei, eu tinha acabado assim de me tratar de um quadro de depressão, então eu estava totalmente perdida. Eu tinha voltado ali o meu humor, mas eu não sabia quem eu era. Então, voltou ali, né, eu saí daquela tristeza profunda, mas o assim, o entendimento do que era vida, do que era viver, do que eu ia fazer da minha vida, eu tive muitas mudanças ali naquele momento da minha vida, então eu não estava sabendo o que estava acontecendo.
Eu trabalhava em 2 empregos, de repente, assim, em menos de 1 ano, eu saí de um emprego, comprei uma casa, era uma pessoa casada. E aí tive depressão, tratei, e aí, tipo, oi, tudo bem? E ainda adotei um cachorro. Então, assim, aí tratei minha depressão, então eu falei: "Opa, espera aí, eu preciso de alguma coisa". Então Deus me presenteou mesmo com a Sandra, e foi onde eu comecei meu processo totalmente perdida, não entendia nada. Então quando a gente fala: "Ah, eu comecei pelo pai e tudo", porque realmente era uma das minhas maiores dores, mesmo o meu pai. E é assim que a gente começa, gente. Às vezes, né, talvez com vocês não sejam assim, mas comigo foi, totalmente perdido. E aí a gente vai organizando. Eu lembro que uma vez a Sandra falou assim pra mim: "Gabi, é um quebra-cabeça. Eu agora já tô conseguindo montar algumas peças, então leva tempo, já estou quase", na época ela lembra, falou assim: "Gabi, eu tô 7 anos, agora que eu tô conseguindo montar o quebra-cabeça". E hoje eu digo pra vocês que vai fazer 3 anos. Agora eu tô começando a enxergar aonde está o quebra-cabeça. Então, assim, leva um tempo, né, gente, é um processo. Então agora eu encontrei o meu quebra-cabeça, agora eu tô começando a montar. Quantas peças será Quantas que peças, né? tem? Então eu ainda não sei quantas peças tem, tá, gente, pra falar pra vocês. Eu só encontrei aonde está o meu quebra-cabeça. Então, pra eu chegar em toda essa maturidade, estar aqui pra vocês, falando tudo isso, eu precisei olhar muito para as feridas da minha criança, acolher, porque senão, basicamente, o que que isso interfere na nossa vida? A gente fica tendo comportamentos infantis. A gente não se controla naquele momento que a gente precisa ter postura de adulto no nosso ambiente profissional, principalmente, é aquele profissional que a gente vê e que a gente sabe que a gente é, muitas vezes, tendo atitudes infantis. Que às vezes alguma pessoa fala e a gente vai lá e pá, rebate. Você fala: "Nossa, meu, o que que eu fiz?". Aquela coisa que a gente não tem controle, fala postura, sabe? É isso quando a gente não acolhe nossa criança interior. Só que aí não é uma coisinha ou outra. Talvez seja, às vezes, uma coisa ou outra. Mas eu digo que por mim, que não era. O meu eram muitas coisas que eu precisei acolher da minha criança. Pai e mãe, como a Sandra disse, pai é muito relacionado com o trabalho. Eu precisei olhar. Hoje mesmo eu falei pro meu esposo. Nós estávamos conversando dessa questão de maturidade e tudo mais. E aí eu acho que eu estava conversando alguma coisa assim sobre a Sandra, né? E aí ele falou assim: eu já falei várias vezes pra você isso e você nunca me escutou. E a Sandra você escutou, você sempre buscou a ela. Aí eu falei assim: sabe por que eu busquei a ela? Porque eu precisei muito buscar ela e agora eu consigo te escutar? Porque eu precisei me curar do ódio que eu tinha do meu pai. Porque por isso que eu não conseguia te escutar, porque eu não conseguia escutar nenhum masculino falando comigo, de tanto ódio e raiva que eu tinha do meu pai, das agressões que ele fazia com a minha mãe. E hoje, gente, eu conto isso pra vocês sem derramar uma lágrima, você entendeu? Mas já doeu muito, muito isso tudo. O meu relacionamento com a minha mãe, igual a Sandra falou, relacionamento com o pai totalmente relacionado ao trabalho. Mãe, é o nosso relacionamento com as pessoas. Aspas aqui, minha gente. Falando de profissão e carreira, pai e mãe. É, Por quê? É que assim, o profissional, objetividade, foco, direção, ação, vem do pai. Relacionamento vem da é mãe. isso que eu ia falar, pessoas, Não, né? é porque eu preciso juntar isso aqui, porque senão você vai achar que você só tem que olhar para a relação com o pai. Não, meus amores, bora aqui, ó. Pai, mãe juntos. É. Pai, mãe juntos. Então, inteira, completa, curada do pai, da mãe, da ancestralidade. Por quê? Profissão, pai. Relacionamento, mãe. Bem-vindo. Se tiver coisas com pai e mãe aí que ainda não estão resolvidas, muito possivelmente vai refletir nos relacionamentos. E relacionamento são todos. Filho, relacionamento com chefia, com pares, com
com o mundo, né? E o pai é esse mundo. Foco, objetividade, direção, posicionamento. Então, só para juntar aqui, porque como eu falei muito, pai é profissão, mas mãe é relacionamento. Então, você precisa estar ali, ó. E aqui vos fala alguém que eu era muito trabalho. O que eu não entendi era que as dificuldades que às vezes eu tinha com liderança eram as dificuldades que eu tinha com os meus pais. Então a Gabi aprendeu. Eu cortei a Gabi, mas eu já vou pegar isso aqui. Gabi aprendeu. Quando eu tô com dificuldades com os pares, aqueles que têm a mesma categoria, ou próximo, eu preciso olhar para as minhas relações com amigos, parcerias, quem tem irmãos. Se eu no trabalho tô com dificuldade com os pares, a gente precisa olhar para essas relações. Porque aquilo que você não olha lá na sua casa ou dentro de você vai refletir no trabalho, que não tem como você fugir. Se eu tô com dificuldade com liderança, eu preciso olhar para os meus superiores. Quem é seu primeiro líder, seus primeiros superiores? Pai, mãe, vovó. Se eu tô com dificuldade com as pessoas abaixo de mim, eu preciso olhar para várias outras relações, inclusive às vezes para minha criança. Então a Gabi foi entendendo isso. Então, relacionamento, eu preciso olhar para minha relação com a minha mãe. Então a Gabi falou aqui no trabalho. A gente falou do trabalho, mas o trabalho e o relacionamento, eles caminham juntos. Então, bem-vindos. Esse podcast também é sobre relacionamento amoroso. Se a Gabi... E aqui vos fala uma pessoa que é em remissão total com os homens. Porque eu também tinha muita dificuldade com os homens. Estou aqui, ó, me trabalhando o feminino diariamente, a vigiar e orar. E aí é isso. Às vezes a gente tem tantas dificuldades com os homens. Por quê? Porque a gente tem que olhar para nossa relação e não é só com o pai. Às vezes é com o avô, às vezes é com o primo, às vezes é com o irmão, é com um tio. Então, a gente, só que devolvo a voz para a Gabi, mas só para você entender e ficar registrado aqui, ó, completo, inteiro, pai, mãe, masculino e feminino, aí sim a prosperidade vem. E aí é na carreira, é no relacionamento amoroso, e aí automaticamente no financeiro, porque, né? Bora lá, Gabi, continua aí. Você tava falando do esposo, que eu lembro onde eu cortei ela. Do relacionamento Do com o relacionamento pai. que o esposo falou que ela não Isso. ouvia ele, ela me ouvia, Isso. bora lá. E aí, falando, né, da questão do pai, desse meu relacionamento com meu pai, né? Eu falei. E aí ele falou alguma coisa assim, ai, porque aí ele falou assim, às vezes você vai precisar escutar uma coisa, às vezes você não vai precisar ficar escutando, buscar alguma coisa nela ou buscar alguma coisa em mim. Aí eu olhei assim, eu falei, então, mas agora eu cresci, né? Tipo, eu tenho maturidade, às vezes Adulteci. eu falei, às vezes eu não vou precisar nem da sua opinião e nem da dela. Exato. Aí eu falei, agora É a é a minha. minha. Agora eu posso Aí seguir os meus agora próprios os caminhos. meus próprios caminhos. Aí ele falou, nossa, é verdade. Então, assim, parece que é bobeira algumas coisas, né? Mas a gente sente essa própria maturidade mesmo. Então, Gabi, deixa eu só pegar um gancho aqui. Fica aí com esse seu então, o que você vai falar. Não esquece, porque eu não sei o que você ia começar a falar. Gente, a vida me treinou tão bem que eu quero agradecer aqui também, publicamente, o marido da Gabi. Porque por várias vezes eu sei, é o Wilson? isso. Wilson, eu sei que por várias vezes você também teve raiva de mim. Mas eu quero que você saiba que você me ajudou muito. E não só você, tem maridos de outras clientes minhas também que me ajudaram muito. Então, teve um dia que me feriu tanto saber algumas coisas, que você, Wilson, tinha raiva de mim. E não é, eu sei que não é sobre mim, é sobre o que você precisa curar com as mulheres. E isso refletia em mim, mas não só você. Me incomodou uma vez com você, depois me incomodou com o marido de uma outra cliente, depois
de uma outra. E aí eu falei, o que, que eu vou fazer de bom com isso? Porque se me incomodou, pega que é teu, né? No caso, meu também. E aí eu lancei um processo, uma constelação paz nos relacionamentos. Porque tava doendo saber que os companheiros das minhas clientes tinham raiva de mim. Sendo que dentro de mim sempre foi sobre vocês viverem melhor. Por vezes, eu sempre falava pra Gabi e para outras clientes, não é sobre ele, é sobre você. Então me doía saber que às vezes você e outras pessoas transferiam para mim aquilo que não era sobre mim. Mas eu fiz algo bom com tudo isso. E eu já contei pra Gabi, já contei para as outras clientes também. E aí um dia eu estava tão ferida de saber que os companheiros das minhas clientes tinham um pouco de raiva de mim, que eu lancei uma imersão Paz nos Relacionamentos. E agora eu dou mentoria de casais. E tá lindo, porque foi nessa imersão Paz nos Relacionamentos, porque eu queria ter paz com você, Wilson, com os maridos das minhas clientes, com os companheiros das minhas clientes, que aí Deus me deu outro presente. Agora são casais. E durante muito tempo eu achei que para eu dar mentoria para casais eu tinha que estar junto com o meu parceiro para que nós pudéssemos dar a mentoria de casais. Aí vem Deus e fala, não, você não precisa estar com outra pessoa. Então, gratidão, Wilson. Gratidão, Zé. Gratidão a todos os maridos, companheiros, que em algum momento vocês despertaram esse profissional que existe em mim e que não leva nada para o pessoal. Eu só crio novos projetos. Gabi, muito obrigada. Porque depois de você, depois da mentoria Meu Lugar, liderar e desenvolver casais tem sido lindo para mim. E isso tudo só é possível porque você compartilhava as suas dores, as outras clientes compartilhavam as dores delas. E embora eu já tenha tido vivências, imersões que o Gil da Silvana participava, e que era lindo ver ele, às vezes, representando seu pai. Você lembra disso? E eu já fui lá agradecer ele, pessoalmente. Falei, Gil, você não sabe, mas você conseguiu transformar uma vida. Então ele já. Só que ele não era meu cliente. Ele entrava, ele chegava do nada nos encontros online e daqui a pouco ele estava ali, participando. Mas agora que senta, amanhã é dia da mentoria de casal, minha gente. Eu fico sonhando com o momento que vai chegar o sábado, tá? Essa turma tá terminando. Faltam só mais 3 encontros. Mas sentar ali e direcionar aqueles casais, eu falo que lindo. E aí eu lembro como foi que isso começou. Então, fale pro Wilson, porque talvez ele não vai ouvir esse podcast, mas ele nem sabe. Mas eu agradeço muito a vida dele também. E é isso, gente. Prosperidade. Profissionais prósperos. Eu me sinto muito próspera em tudo aquilo que Deus confia em mim e que eu faço. Então, volte para o ponto onde eu tinha te parado. Ixi, agora eu esqueci. Muito bem, desculpa, mas eu tinha que falar, minha gente, eu tinha que falar. Porque a gente não pode perder as oportunidades. Falar em perder, eu tava ali me arrumando e pensei em algo. Às vezes a gente tem tanto medo de perder algo que só de ter medo de perder a gente já perdeu. Eu me emocionei muito vendo um vídeo de uma das minhas. Ela já foi minha professora. E a Gabi, eu sei que a Gabi acompanha ela. E ela descobriu a gestação. E por medo de perder o bebê, ela não contou para os sogros que estava grávida. E os sogros faleceram. E ela não teve a oportunidade de contar. E aí essa frase sempre ficou na minha cabeça e eu sempre falei isso para muitas pessoas. Às vezes, por medo de perder, a gente perde. Então, que a gente não perca as oportunidades que a vida nos dá, as oportunidades boas que a vida nos dá. E isso pode vir de tantas formas.
às vezes aquilo que a gente acha que veio para nos ferir, não, veio para nos transformar. Veio para fazer a gente ser humano melhor. E hoje eu tô bem emocionada porque eu tive uma conversa muito séria com meu filho antes de vir para cá. E isso tudo só é possível por ele. Ontem fez 11 anos do milagre da vida do meu filho. E eu já tive muita raiva de profissionais da área da saúde por coisas que aconteceram durante as internações do meu filho, mas hoje eu consigo olhar e agradecer porque tudo isso que a gente viveu fez eu ser a profissional que eu sou, a professora que eu sou, a líder que eu sou, mas muito mais que isso, a mulher que eu me tornei e a mãe que eu sou melhor todos os dias. Então, ontem eu já estava muito emocionada, agradecendo os 11 anos do milagre da vida do meu filho. Ele vai fazer 15 o mês que vem. E hoje a gente conversando e eu falava filho, a mamãe não sabe como te ensinar a ter a fé que a mamãe tem. Mas eu quero que você conheça esse Deus que eu conheço. E aí eu tô te olhando e eu tô ficando emocionada porque você também aprendeu a ter uma fé que você não tinha. E é isso. Eu tô muito emocionada hoje por tudo isso. Talvez tudo de mais bonito que aconteceu com você também, a partir de mim e através de mim, foi saber que você conheceu o Deus que eu conheço, Gabi. Muito obrigada por ser a confirmação de tantas palavras de Deus na minha vida. Nasceu, gente, a partir disso, uma mãe que já tá treinando o próprio filho. E é o que eu falei pra ele, eu não posso ensinar só clientes. Eu tenho que ensinar primeiro você, filho. Então, eu quero falar pra vocês, gente, que eu ensinei algo pro meu filho hoje, que eu acho que nem pra Gabi eu já falei como eu fiz didaticamente hoje. Eu falei, filho, nós somos compostos de uma tríade. Eu já falei assim com você? Acho que não. Acho que não. Então, vocês vão aprender junto com a Gabi agora, que eu queria desenhar aqui, ó, uma tríade. A tríade é corpo, alma e espírito. E tem muita gente que fala assim pra mim, Sandra, qual é a diferença da alma e do espírito? O espírito é aquilo que você acredita, a fé que você professa. Eu acredito em Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo, mas você vai acreditar. Mas também, o vô do meu filho acreditava no Buda e eu fui lá conhecer essa religião e tá tudo bem. Você acredita que existe algo maior? Porque existe. E a alma, gente, que é o que a gente mais eu falo desse processo de alma, de cura da alma. São as dores, os traumas, os sofrimentos, as feridas, as mágoas, o rancor, que às vezes a gente carrega na alma. E o corpo é o nosso corpo físico. E que quando a gente não olha para essa tríade, não tem como a gente destravar na vida. Porque é um triângulo, imagina você aí, um triângulo. Corpo, alma, espírito. E foi tão lindo, meu filho tem 14 anos e eu falando pro meu filho, e eu falava, filho, o que é o espírito? Ô, Cadu, põe o tempo pra gente saber quanto tempo falta, que a gente tá perdida aqui agora, só no tempo aqui do relógio, porque do resto... Ó, obrigada, Cadu, é só pra ele também ser falado aqui nesse podcast. E aí, minha gente, é tão lindo ver eu ensinando meu filho. Outro dia ele teve uma situação no colégio e eu falei, filho, eu tava dirigindo e eu falava assim, filho, escreve aí, o que é cuidar de você?
Com 14 anos eu tô conseguindo ensinar isso pro meu filho, eu fui ensinar isso pra Gabi, ela já tinha 32, 33. Eu fui aprender isso, mais ou menos, com essa idade. O que é cuidar de você? E aí hoje, ele chorando no carro, ele falava, mamãe, eu quero ser melhor pra você. Eu, não, filho. Você tem que ser melhor pra você. E se você for cada vez melhor pra você, tudo vai ter valido a pena. E eu ensino isso pro meu filho, e por mais que eu ensinasse antes, agora eu tenho uma intenção de. E aí, ver ele pegar o caderno, escrever lá, eh, escrever lá o que é cuidar dele, escrever o que ele aprende com o dia de hoje. Hoje eu falei de manhã, 5:30 da manhã, estava ensinando para ele o que é a tríade do que nós somos feito, corpo, alma, espírito, explicando. E agora, na hora que eu peguei ele na escola, eu falava: "Você lembra?" Ele: "Lembro", e aí ele foi falando. Então, gente, hoje eu sempre falo pro meu filho, ele foi meu, depois de mim, claro, meu melhor projeto de vida como mãe, como ser humano, como mulher, como profissional. Só que eu nunca imaginei que eu fosse estar de frente de uma pessoa que eu vejo que ela adulteceu. Gente, eu peguei a Gabi com 32 anos, mas ela ainda estava na barriga da mãe, a alma. E olhar para cada fase da vida dela, e eu sei como às vezes a gente sofre. E agora ver e outros casais e entender que no processo tudo que a gente tem é uma visão, uma palavra de Deus. E eu lembrei, Gabi, que em 2023 você não ia me conhecer. Porque março de 2023 eu não ia mais continuar fazendo isso, desenvolvendo pessoas. E eu lembro que eu dobrei o meu joelho. Eu lembrei disso essa semana. Porque a minha coordenadora chegou em mim e falou assim: Nossa, você acredita que você fala tanto dessa coisa aqui, não sei o que, tal? E aí a médica do meu filho postou algo. Eu falei: Porque Deus vai mandar de todos os lados. Só que o que eu não lembrava, gente, é que em março de 2023 eu questionei muito Deus se era para eu continuar fazendo isso. E você não ia me conhecer, Gabi. Porque eu duvidava que eu era capaz de fazer isso. Porque eu via a minha vida às vezes tão bagunçada. E eu falava: Deus, então a minha vida tá bagunçada e eu vou ensinar outras pessoas? E aí eu lembro que eu abri a minha Bíblia e eu acho que eu nunca te mostrei isso. E eu vou te mostrar, Gabi. Depois eu vou te mandar uma foto. Era abril, eu estava questionando Deus em março, e abril eu abri minha Bíblia e eu coloquei lá atenção, porque estava assim, da Joyce Meyer, que eu sei que você tem uma outra Bíblia diferente da minha. Tava lá: foi bom para mim entender que quando Deus me leva a orientar alguém, direcionar alguém, não é o meu dever convencê-la. Esse dever é do Espírito Santo. Aquilo fez com que eu entendesse que eu não tinha que provar nada para ninguém. E ali eu continuei. Mas eu ia parar ali. Mas eu tinha uma palavra. E essa semana, quando a minha coordenadora chegou e falou é, que a médica X postou algo, de tudo isso que eu falo, né? Eu falei, porque Deus vai me dar sementinha para eu jogar, mas não sou eu que vou cuidar. E era o que eu fazia com você. Eu falava: Gabi, eu tô pondo a semente, mas quem vai cuidar é você. Então hoje, esse mês em específico, a vida me apertou muito de várias outras coisas, mas Deus também me falou muito comigo através de lembranças. Quando o pastor da igreja, o André Fernandes, o Samuel Wagner, os que eu acompanho, que eu vou nos cultos,
eles dão os exemplos, porque quando eu dirigia e eu não tinha gasolina, o IPVA do carro atrasado, o carro e eu estava lá. Foi isso que Deus fez comigo. Muitas vezes eu não tinha forças para mim, mas eu encontrava forças para você. E eu já te falei isso. Talvez se eu tivesse lá vivendo a minha vida, a gente nunca tinha se conhecido. E olhar para sua vida hoje valeu a pena, Gabi. Valeu muito a pena. Então, a gente tem pouco tempo e eu não quero deixar de perder a oportunidade de falar para você. Existe um processo para você ser um profissional de sucesso, um profissional próspero. Primeiro, gente, honrar a sua história, de onde você veio. Não é sobre um título, não é sobre um cargo, não é sobre um certificado. E eu falei isso para Gabi durante muito tempo. E ela entendeu. Que foi só quando ela integrou toda a história da vida dela e que não era sobre um certificado, não era sobre um curso, não era sobre uma graduação, que a vida dela começou a ser transformada. Então, existe um processo que começa lá atrás. Então, a sua história, e a sua história começou com seu pai, com a sua mãe, com seus avós. Ela começou lá de trás. Mas eu quero ser bem específica agora na profissão, na carreira. Não tem como você ser um bom líder se você julga os outros líderes. Não tem como você ser um bom coordenador se você julga outros coordenadores. E aqui eu quero também que você fale um pouco disso, Gabi, com esse pouco tempo que a gente tem agora para finalizar esse episódio. Porque eu tenho falado muito disso e eu dou muito seus exemplos e de outras pessoas. No sábado, eu dei uma aula para 3 pessoas usando os seus exemplos. Foi preciso a Gabi fazer as pazes com os trabalhos anteriores dela, com os cargos anteriores dela, com as chefias dela. E isso também já aconteceu comigo. Então, às vezes a vida que você quer, você ainda só não está vivendo, porque às vezes é um ajuste que você precisa fazer no emprego anterior, numa chefia anterior. Às vezes você já saiu de um lugar e você está preso, porque você só fala naquilo, porque você está falando daquele chefe que te prejudicou. Mas existe um processo bem profundo, a Gabi precisou olhar para os empregos anteriores, incluir tudo, gente. E aí sim, agora inteira, completa, o mais bonito. A Gabi foi enfermeira de unidade infantil pediátrica durante 10 anos. Esse número é simbólico porque a criança de 10 anos dela estava muito ferida. E quando ela olhou para essa criança, agora ela pode ter um cargo para adultos. Então, gente, eu que faço análise de tudo e ela que agora consegue fazer análise também, a gente consegue falar para vocês que não é mágica, é um processo, mas um processo que o meu demorou aí 8, 9 anos. Mas o da Gabi em 1 ano ela já estava muito para frente. E vai ter gente que vai ser muito mais rápido, porque à medida que eu fui entendendo como conduzir tudo isso, hoje eu tenho a mentoria Meu Lugar, que eu falo, gente, em 6 sessões a pessoa destrava. Por quê? Porque tudo isso só foi possível com a Gabi, com todas as minhas clientes e alunas que começaram. E a partir disso eu falei, opa, peraí, então a gente vai fazer esse processo assim, assim, assado. Então, se você quer crescer na carreira, se você quer ser próspero na sua carreira, integre todos os seus trabalhos. Mas aqui eu não vou falar cereja de bolo, porque eu nem gosto de cereja. Mas aqui eu vou te entregar a chave da prosperidade da tua carreira. Olha para o teu primeiro trabalho.
E o primeiro trabalho não é o remunerado, é aquele que você fazia desde quando você era criança. Foi a chave que transformou a vida da Gabi. Então agora no finalzinho, Gabi, que a gente está encerrando, temos alguns minutos. Eu não quero que você conte como foi. Eu quero que você deixe um agradecimento para tudo que foi, como foi, da forma que foi, porque tudo isso está abrindo seus caminhos. Mas eu tenho certeza que a energia do seu primeiro trabalho é o que ajudou você a limpar muita coisa. Mas que agora você deixe de limpar a vida dos outros, mas você possa seguir limpando e cuidando da sua. Então, vamos deixar aqui um agradecimento para o nosso primeiro trabalho, para a energia do nosso primeiro trabalho, porque você descobriu, depois de muitos anos, que quem estava conduzindo a sua profissão e sua carreira era o primeiro trabalho. Eu quero agradecer tanto o meu primeiro trabalho, quanto o primeiro trabalho de todos do meu sistema, porque só foi possível eu chegar aqui porque todos disseram sim para minha vida. Mas, como a Sandra disse, que tem uma grande chave do primeiro trabalho, eu diria que tem uma chave que é muito maior ainda, que além de todo esse processo de desenvolvimento, que é claro que não teria como eu ter chegado aqui sem todo esse desenvolvimento, mas não teria como eu ter chegado nesse desenvolvimento sem a presença de Deus. Então, eu não sei qual que é a religião de vocês, e aqui eu não estou falando sobre religião, eu estou falando sobre algo muito maior, mas eu sou cristã e eu acredito em Deus, acredito em Jesus Cristo, acredito no Espírito Santo, e eu tenho certeza que para mim isso é toda a verdade, que se não fosse sem a presença de Deus, eu não teria chegado até aqui. Então, eu lembro que no começo eu ficava muito, ai, profissional, relacionamento. Então, se vocês realmente querem começar um processo de verdade, não adianta só pegar um caderno, não adianta só pegar uma caneta. Vocês precisam se conectar com a espiritualidade naquilo que vocês acreditam, porque tem momentos que vão ser muito difíceis e não vai ter ninguém do lado de vocês, vai ter apenas algo maior conduzindo. Vão ter momentos que vocês vão perder pessoas, vão ter momentos que vocês vão ser julgados, vão ser criticados, nem todo mundo vai querer agradar vocês, nem todo mundo vai querer estar mesmo do lado de vocês. Vocês talvez vão ver deboches por querer continuar no processo, por querer mudar, por querer se transformar. Vão ouvir piadinhas, então nem sempre vai ser leve o processo, mas vocês podem ter total certeza de que se vocês souberem de quem está realmente do lado de vocês, que é a presença maior do universo, e saberem que vocês não estão sozinhos, vocês vão continuar e vão passar por tudo isso, mesmo que esteja doendo, mesmo que vocês passem o que for, vocês vão continuar. Então, é essa mensagem que eu quero deixar para vocês. Pode começar por tudo, mas não se esqueçam da espiritualidade, de se fortalecer na espiritualidade, porque o processo é como a Sandra disse, é para os fortes. Então se fortaleçam na espiritualidade. Chegamos ao final do podcast Profissionais
prósperos. Então, que sejamos líderes prósperos, profissionais prósperos. Mas antes de qualquer coisa, sejamos prósperos com a nossa fé, com aquilo que a gente acredita, porque sem ela, a gente não consegue confiar em mais nada. Eu desejo para vocês, para você, um novo ciclo cheio de Deus, porque com ele a gente chega muito longe. Que seja o início de mais um ciclo muito próspero, nesse novo cargo que Deus confiou em você, que a sua chefia anterior confiou e acreditou em você. Que você possa entender que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Eu sempre comecei e sempre vou começar todos os processos de desenvolvimento, de mentoria, de imersão, falando de Deus. A Gabi sabe disso e eu quero que você saiba que se você quiser caminhar comigo, você também. O seu primeiro atendimento vai ter ele, porque eu não faço nada sem Deus. Eu só estou aqui hoje por ele também. Obrigada a você. Eu desejo muito que você tenha uma carreira muito próspera e que onde você tocar a sola dos teus pés, as palmas das tuas mãos, que onde a sua voz chegar, onde for seu dom e talento, seja próspero. Isso é para mim, isso é para você e para todos que vão assistir esse podcast. Muito obrigada por me fazer também uma profissional muito próspera. Um beijo, gente. Cadu, obrigada. Fiquem com Deus. Tenham uma vida próspera.